Shalom, queridos! Nós estamos agora aqui mais uma vez na parte 4 de 5 do estudo Deus justifica o ímpio. E nessa parte de hoje que nós vamos aprender é extremamente poderoso. Mas antes da gente começar, eu queria que você clicasse aí, se inscrevesse se você ainda não é inscrito no nosso canal e compartilhasse esse vídeo com um número máximo de pessoas, tá bom? Se você gostar, então você me dá essa gracinha aí, que Deus abençoe. Vamos lá, vamos começar. Nas partes 1 a 3, justificando os ímpios conforme seguimos o apóstolo Paulo, através de vários aspectos da nossa justificação, as coisas que ele te falou assemelham-se muito à justificação daqueles como Abraão e Davi experimentaram. Agora Paulo começa a falar dos tesouros dados a nós através do poder justificador de Cristo, com os quais os patriarcas foram persuadidos, mas só podiam ver de longe, segundo Hebreus 11:13, entrando assim nesta graça. À medida que Paulo continua revelando os vários aspectos da nossa justificação, ele compartilha como ele nos leva a uma nova arena espiritual, dizendo em Romanos 5:2, as palavras esta graça falam de uma graça específica que era desconhecida dos patriarcas como Abraão, Moisés ou Davi. O apóstolo Pedro nos diz que os profetas que profetizaram sobre a graça, da graça que deveriam sobre você, sabiam que essa graça era algo que não era para si mesmo, segundo a 1 Pedro 10:12, mas viria com os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. É aqui que as riquezas da glória de Cristo realmente começam. E é por entrar nesta graça que uma pessoa é transformada de pecadora santa, de injusta a justa, e de filhos de Adão para filhos de Deus. Se quisermos compreender essa graça, devemos entender as duas maneiras da justificação envolvidas na nossa redenção. A primeira é a justificação pela fé, em Romanos 5:1, que nos leva à justificação pela graça, Romanos 3:24. Fé é uma virtude que procede do coração de uma pessoa e chega a Deus enquanto a graça procede de Deus e desce até nós. Nossa fé não nos torna novas criaturas, mas a justificação pela graça sim. Quando Deus aceita a nossa fé em Cristo como sacrifício justo, a fé que conta como justiça, Ele responde enviando sua graça sobre nós. É aqui que a nossa transformação acontece. Pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2:8. A fé e a graça são parceiras nessa salvação, salvos da ira. Ao mostrar ainda outro aspecto da justificação, Paulo nos lembra do amor de Deus que deu o seu Filho para nos redimir, dizendo, mas Deus recomenda o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Esta é uma verdade maravilhosa. Não há mais. As próximas palavras de Paulo são muito mais, pois sendo justificados pelo sangue, seremos salvos da ira por meio deles. Lá em Romanos 5:9, Paulo nos assegura que esta grande reconciliação através do sangue de Cristo não apenas nos dá paz com Deus hoje, mas também nos liberta da ira de Deus. No dia do julgamento, no entanto, como se isso não bastasse, as próximas palavras de Paulo nos dizem para segurar os nossos assentos, porque as coisas vão ficar ainda mais gloriosas. Ele nos fez justo. E é neste ponto que o apóstolo Paulo salta direto para o coração da mensagem do Evangelho. Ele começa este próximo aspecto da justificação com as palavras. E não somente assim, Romanos 5:11. Com essas palavras, Paulo está nos dizendo que ainda há mais por vir em sua explicação da justificação. Há muito mais. Ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem agora recebemos a expiação. Romanos 5:11. Isso é mais do que remissão dos pecados passados, mais do que justiça da fé, mais do que justificar os ímpios, mais do que paz com Deus, mais do que salvos da ira. A palavra grega nesse versículo é traduzida como expiação, que significa troca, que é um ato de dar uma coisa e receber outra em troca. Nos próximos 10 versos, Paulo diz que trata dessa troca. Para mostrar a obra completa da justificação,
Paulo nos leva de volta à queda da humanidade no pecado. Ele nos lembra que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12, ele usa esse conhecimento para demonstrar qual era realmente o propósito dos sofrimentos de Cristo. O ato de desobediência de Adão, que nos levou ao pecado, é apresentado como uma espécie de padrão para explicar como o ato de obediência de Cristo na cruz nos leva à justiça. Paulo mostra assim que, como Adão nos deu o pecado e a morte, Jesus Cristo traz o dom da justiça. Ele diz, pois se pela ofensa de um homem a morte reinou por um, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Na verdade, Jesus Cristo muda tudo o que Adão trouxe para nós. Paulo fala que como pela justiça de um Jesus Cristo veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida, Romanos 5,18. Há um dom gratuito que muda completamente a pessoa que crê em Cristo. Paulo chama essa mudança de justificação da vida. O que significa a justificação da vida? Em suas próximas palavras, Paulo explica isso para que todos vejam claramente. Ele diz, pois assim como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. A grande troca na expiação que Deus deu a seu Filho para morrer na cruz. Em troca, ele recebeu um povo que é liberto de Adão e de seu pecado. E pelo poder do sangue de Jesus Cristo, são justificados. Não se engane pensando que isso é apenas um pronunciamento teológico ou apenas uma maneira como Deus vê você. Não. Aqueles que são justificados pela graça são feitos justos da mesma maneira que os nascidos de Abraão foram feitos pecadores. Se somente o contador da injustiça levaria à injustiça, como somente um Deus injusto declararia uma pessoa injusta como justa. A redenção não apenas nos declara justos, mas nos torna justos. Paulo confirma isso aos crentes em Corinto, dizendo, porque ele se fez pecado por nós, para aquele que não conheceu o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. O povo de Deus é um povo justo. E que Deus abençoe. Fique atento, porque a aula número 5, a última aula que fecha esse estudo, já está em produção. Se você gostou, procura aí atrás os outros 4, se você não assistiu ainda os outros 3, então procura aí no nosso canal, porque todos os outros 3 estudos estão aí, aí você vai poder assistir para ter uma ideia perfeita. Apresenta isso para as pessoas, leva isso para aquelas pessoas que não conhecem Jesus, para que eles possam conhecer a profundidade da graça de Deus e que Deus abençoe no nome de Jesus.